Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornada da Calma. Segunda-feira de manhã, que o programa vai ao ar, é quando você costuma ouvi-lo. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou aqui com o Daniel Barros. Ele é médico, filósofo, escritor, youtuber, ele faz tudo e fala de medicina, psiquiatria, bem-estar, tranquilidade de um jeito que todo mundo entende. Então, estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje no Jornada da Calma. Daniel, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço de participar dessa jornada aí, né? Também estou na busca da calma. Era isso que eu ia falar. Tem acontecido uma coisa curiosa com os convidados do Jornada da Calma, que às vezes é muito difícil da gente conseguir se encontrar, porque a gente tá fazendo muita coisa, todo mundo tá fazendo muita coisa. Você acha que nunca antes a gente precisou tanto de calma, por exemplo, ou de serenidade? Por isso que você tem tanta coisa para fazer? Tem uma teoria lá na The School of Life que a gente... que eu dou essa aula, né? A busca da serenidade, enfim, como encontrar a calma, como ser sereno. Que a raiva, ela antes era mais produtiva. Você ser acelerado, você brigar com os outros, você gritar e tal. Porque o trabalho era mais braçal, era menos intelectual, porque a sociedade era mais desigual, então as coisas funcionavam mais na base ali da força. E nesse sentido, a calma nunca foi tão necessária, porque, hoje, assim, o que a gente se gritar com o funcionário? Uhum. Ele não vai fazer melhor aquele cálculo, aquela planilha, não vai melhorar em nada a sua capacidade intelectual, né? Então, em termos de sociedade, de fato, a gente precisa de calma, até como um instrumento de trabalho, né? Agora, se o mundo moderno nos rouba a calma, né? Nos faz precisar buscá-la mais. Essa é uma pergunta que toda geração se faz, né? Uhum. Toda geração se faz. Tem notícias muito interessantes do começo da urbanização de São Paulo, as pessoas já reclamando do trânsito, assim. Muito trânsito. Então a gente tá sempre achando que a gente tá estressado. Não que não estejamos, mas eu não tenho dificuldade de achar que o nosso tempo é especialmente mais estressante que outros tempos. Cada tempo tem seu estresse, né? E tem muito como a gente lida com cada coisa, né? Eu tava vendo, Daniel, é muito legal porque você tem muito material publicado, escrito, em vídeo, em áudio. Então, quando a pessoa desperta para esse assunto, ela consegue acessar de várias formas. E aí tinha um vídeo que você estava falando sobre um calmante natural. As pessoas vivem te perguntando, qual é um calmante natural? O que eu posso fazer? E você conta sobre... Vou pedir pra você explicar melhor, porque certamente vai ser melhor. Mas deixa eu te contar o que eu entendi, você me disse isso. Assim, a gente normalmente culpa alguma coisa, né? Então, lá no começo da urbanização em São Paulo, tinham muitas charretes, então o trânsito estava muito complicado, não sei. Então, hoje em dia... O transporte, o carro que a gente pediu, demorou, atrasou, não chegava. Então, puxa vida, agora eu tô estressado por conta disso. Você fala, ninguém tem o poder de entrar na sua mente e fazer você se estressar. Você pensou alguma coisa sobre isso e foi esse pensamento que te estressou. É sempre assim, 100% dos casos, Daniel. Olha, Helena, você prestou atenção, prestei, viu? Prestei e achei incrível. Entendeu direitinho. Mas é isso, eu costumo brincar nas palestras que eu dou, né? Que assim, eu falo essa frase, ninguém tem o poder, ninguém tem um braço fantasmagórico que consegue entrar na frente da sua testa e lá dentro do seu cérebro e apertar um botão para te deixar com raiva. As pessoas dizem, é porque você não conhece meu chefe. Meu chefe tem esse braço. Tem. A minha sogra tem esse braço, né? A minha mãe, o meu pai tem esse braço. E não tem. Na verdade... As nossas emoções, elas não são deflagradas imediatamente por situações. Então, você toma uma bronca, você toma uma fechada, você se envolve em alguma coisa, você automaticamente pensa sobre o que está acontecendo. E mesmo que sem perceber. E esse que é o ponto. São pensamentos automáticos, muitas vezes inconscientes. Então, você toma uma fechada, tá vendo? Eu sou passado para trás de novo. Estão tomando o meu lugar de novo. Estão pegando o meu direito, enfim. E normalmente era um pensamento que você já estava na cabeça com ele por algum outro motivo também que você estava pensando naquilo. Na verdade, são crenças que a gente tem. Mesmo que você não estivesse pensando aquilo na hora, são crenças arraigadas que você tem que, de fato, as pessoas, tá todo mundo tentando tirar o lugar do outro, ou tá todo mundo tentando tirar o seu lugar, ou que você não tem valor mesmo. Então, sei lá, o seu chefe não te cumprimenta, aí você fica mal, se sentindo triste, enfim, acha que vai ser demitido, porque, de alguma forma, você tem uma crença muito arraigada lá de que a sua competência está sempre sendo testada, de que talvez você não tenha o valor, não receba o valor que você tem, etc.
E trabalhar essas crenças é uma coisa para, né, para terapia e tal. Mas uma coisa que as pessoas podem fazer por si só e rapidamente é começar a prestar atenção nesses pensamentos. É começar a entender que as situações por si só não têm esse poder de nos tirar a calma. Eu sempre dou exemplo de um departamento que é chamado, o chefe vai lá, descasca pra cima de todo mundo, dá a mesma bronca em todo mundo, um fica chateado, um vai chorar no banheiro, um fica com raiva, um não tá nem aí. Por quê? Se foi a mesma bronca, com o mesmo tom pra todo mundo, e cada um reage de um jeito, por causa desses pensamentos que como a gente interpreta a situação, né? Se a gente começa a tomar consciência disso, já é um calmante natural. Eu sempre reparei muito nisso, assim, porque a gente diz que é óbvio, né? Ah, é óbvio, eu tomei uma bronca, então é óbvio que eu vou reagir desse jeito. Uhum. Só que às vezes é mais fácil você reparar no outro, né? Porque você fala, por que que ele tá chorando e o outro não tá chorando? Uhum. E muitas vezes eu pensava isso. Assim, que parece que com essa pessoa tudo trava, nada funciona, e com a outra pessoa todas as coisas vão acontecendo. Parece que por mágica, naturalmente, vão fluindo. E você começa a ver que tem pensamentos. Que a hora que a gente vai conversar, tem pensamentos diferentes. Uhum. Só que aí eu fico numa questão, Daniel. Porque a gente tá falando aqui, hoje é a primeira vez que a gente entrevista um médico no Jornada da Calma. Pois é. Que honra! E eu acho muito legal, porque a gente vai entendendo também que o viés científico, o viés da meditação, o viés do yoga, do altruísmo, no final eles vão se complementando e vão falando um pouco da mesma coisa. Mas quando a gente fala dessa questão, por exemplo, assim, ó, quais são os pensamentos que você está tendo a respeito de alguma coisa, normalmente, às vezes, numa conversa informal, a pessoa fala, então você está dizendo que a culpa é minha. Então agora, e eu fico pensando assim, ó, como é que é você ter empatia pelo que a pessoa está sentindo, porque é claro que na cabeça dela, se ela tem aquelas crenças, faz todo sentido ela reagir daquele jeito. Só que o fato é, ela está sofrendo porque ela está reagindo daquele jeito. Como é que a gente compreende e ajuda? Como é que é como médico fazer isso? Como é que é dizer que você está certo, mas está errado? Exato. E agora? É isso, né? Então, veja, a questão aqui não é de culpa. O sujeito, eu não estou desculpando ele por ter gritado. Essa é uma dúvida que sempre surge também. Então quer dizer que tá tudo bem. Então é só eu pensar diferente, o cara pode continuar gritando. Não, acontece que a gente não tá falando do cara, a gente tá falando de você. Sim. Eu não tô aqui pra ajudar o cara a parar de gritar com os funcionários, na minha frente, né? Também, né? Eu tô aqui para conversar com você. Então, eu entendo o seu desconforto, eu entendo o seu sofrimento e eu acho que a gente tem que trabalhar para que você sofra menos. Esse é o ponto, sofra menos com essa situação. Se essa situação voltar a acontecer, porque ela não está no seu controle acontecer ou não, como é que você pode sofrer menos com isso? E se você pensar que talvez o seu chefe não cumprimentou, ele está de mau humor porque ele tem um problema ou qualquer coisa que o valha. E é verdade, né? Talvez seja isso mesmo. Isso não é necessariamente sobre você, porque a gente personaliza, né? Fala assim, mas é porque eu não dou pra coisa mesmo, né? Mas eu tenho o dedo podre mesmo, eu sabia, minha mãe já falava, eu já sabia que ia dar ruim, era uma questão de tempo. Então, você ouve essa vozinha, todo mundo tem essa voz na cabeça, né? A gente é igual um desenho animado, que tem a vozinha boa e a vozinha ruim. E a gente tem essa tendência de dar muita atenção pra voz ruim. Eu não tô dizendo que a situação tá tudo bem, não tô dizendo que o seu chefe tá certo, não tô dizendo nada sobre isso, eu tô dizendo que tem uma outra voz aí, que merece ser ouvida, merece que a gente dê atenção para ela, né? Esse que é o ponto. Então, você consegue ser empático, é igual, sei lá, uma criança que fica triste porque quebrou o brinquedo. Você tem uma outra visão da importância de um brinquedo quebrado. Mas para aquela é a importância e aquele é o sofrimento. Você acolhe, você ampara e, né, uma coisa que a gente fala, não fica triste. Não, é ruim quando quebra o brinquedo mesmo, tá tudo bem ficar triste. A gente vai em frente, a gente tem outros brinquedos, a gente, vida que segue, tem outras coisas para fazer, vamos, né? Então a gente acolhe o sofrimento, tá tudo bem sofrer, mas a gente pode lidar com essa situação. Agora, como foi pra você, Daniel, quando tem a experiência de consultório, e aí é uma pessoa, né, te contando a história dela, a situação pela qual ela tá passando, e a hora que você vai pra televisão, pra internet, pra rádio, pro jornal, enfim, são muitas pessoas. Eu tenho, o Jornada da Calma ainda é bem novinho, e mesmo assim eu já recebo muitas mensagens das pessoas compartilhando histórias ou compartilhando vivências,
contando de sensações, às vezes, que elas tiveram quando elas sentiram. E é um fluxo grande de pessoas que escrevem. Como é que é quando você tem a responsabilidade também, né, no final? Porque como as pessoas olham para um médico, tem... Enfim, a escuta é muito diferente, Claro. né? Como foi isso quando ampliou? Quando, de repente, de alguns pacientes viraram muitos ouvintes, leitores, todo mundo? Eu lembro a primeira vez que uma pessoa me encontrou no Facebook e falou assim: nossa, que legal que eu te encontrei no Facebook, eu sou sua fã. Eu falei: oi? Fã? Eu tenho fã. Como assim? Sou eu, como é que você pode ser minha fã? Eu sei quem eu sou, como é que alguém pode ser meu fã? Então foi um momento marcante que foi, assim, totalmente por causa da revolução da internet. Aliás, minha vida de comunicador se deve totalmente a esse aspecto. Desde os veículos que eu estou, foi toda uma história que foi sendo construída a partir das coisas que eu... quando eu encontrei um canal de expressão, que foi um blog, e aí uma coisa foi puxando a outra, uma coisa foi puxando a outra, e enfim, e aí acabei abrindo todas essas frentes. Mas eu sempre tive a necessidade de me comunicar. Sempre, sim. Eu comecei a escrever... Quando eu descobri o negócio de blog, sei lá, começo dos anos 2000, eu fiz umas tentativas meio atabalhoadas e depois engrenou. Para mim foi uma sensação tão boa, porque era uma possibilidade de eu me comunicar, de eu colocar as minhas ideias, enfim, de colocar meu ponto de vista, de transmitir o conhecimento, etc. E aí as pessoas começavam a comentar e tal, e foi estabelecendo um diálogo. É muito diferente, em parte é diferente, em parte é igual. É diferente porque, enfim, não posso consultar via internet, eu não posso nem mal tirar dúvidas clínicas. Às vezes é muito engraçado, as pessoas falam assim: doutor, o meu psiquiatra mandou eu fazer isso, o que o senhor acha? Eu falo assim: eu lacei o seu psiquiatra que tá de frente para você. Ele que tá te vendo. Como é que eu vou saber? Se a pessoa me pergunta se o remédio engorda, eu posso responder. Então, nisso é diferente, eu não consigo estabelecer essa relação terapêutica e tal. Mas tem muita coisa que é igual, que é o ser humano querendo se conectar com outro ser humano, né? Isso eu confesso que eu não faço tão bem. Então, eu respondo ali mais brevemente, não entro em grandes diálogos, até porque, como eu falo algumas coisas polêmicas, tem muita gente que vem para discordar, que vem para brigar e etc. E então, eu aprendi com a Diana Garbin, que, enfim, já era amiga de Bem-Estar e depois se tornou amiga de Sextante. Ela fala o seguinte: eu não acredito nem no ódio e nem no amor da internet, né? Então, a pessoa que está assim, rasgando elogios lá, etc., você não é aquilo. Aquilo é uma visão muito parcial que uma pessoa tem no momento de você. Então não acredita também, mas também não precisa acreditar no hater, né? Você não é aquele vilão todo que ele tá vendo. E acho que a possibilidade de comunicação da internet também é um pouco mais humana, no sentido de que você entende que é uma outra pessoa ali falando. Parece quando a gente escreve, eu sei, enfim, pela experiência aqui da revista. A hora que você escreve na revista, parece que é a revista falando junto com você. A hora que a pessoa tá aqui ouvindo a sua voz, ou ela tá vendo um vídeo, ela entra em contato mais com você e a possibilidade de estabelecer vínculo aumenta. E até o contato que ela tem com a informação que você passa muda também. Eu ia te perguntar, uma vez eu estava conversando com um amigo médico que, enfim, trabalha com medicina familiar, e ele estava me contando um dado que eu achei surpreendente. Obviamente eu não vou lembrar o dado preciso, mas falava sobre como as pessoas não são adeptas ao tratamento. Porque quando você receita ou sugere um tratamento, não necessariamente a pessoa vai ao médico porque ela está sentindo um sintoma, ela pede ajuda profissional, o médico faz o melhor estudo do caso ali, exames e afim, e não necessariamente a pessoa só quer um número muito alto. Eu não sei se esse dado, enfim, não vou arriscar um número aqui para não errar, mas eu falei, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda, que às vezes é isso, ela tá na frente do médico e ela vai ignorar, ela fala, não, eu faço. Você estava falando, eu lembrei, nunca tinha ligado as duas coisas, mas você falando eu lembrei de uma passagem da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que a Macabeia vai no médico e ela
se consulta com o médico e depois vai embora e não compra o remédio porque ela acha que só ir no médico já estava bom. Já fui. E já eu tá nem, tudo certo. eu li nem era médico, eu li no colegial, mas de alguma maneira essa passagem me marcou de ela falar assim, ela achava que ficava boa só de ir no médico. Então tem duas coisas, tem esse aspecto que algumas não, muitas pessoas sentem que o importante é ir no médico. Seguir depois é outra história. Vamos no médico e aí a gente resolve. Tem isso, tem a questão de que muitas vezes o que o paciente quer não é a melhora ao tratamento, ele quer saber o que está acontecendo com ele. E essa é uma discrepância que existe da visão do paciente para a visão do médico. O médico está lá pensando em eu quero curar, eu quero tratar. O paciente está lá pensando, eu quero saber o que está acontecendo. Isso gera muito ruído de comunicação. Não necessariamente ele está querendo se curar, por Exato. exemplo. Ou ele quer isso em segundo lugar. A primeira aflição dele é saber o que está acontecendo. E aí o médico não fala. Quantas vezes a gente já não ouviu pacientes, né, as pessoas, amigos nossos, falando, mas eu fui lá, eu não sei o que eu tenho. Eu saí do médico com essa receita, mas não sei qual é o problema. Né? Porque o médico não está com isso na cabeça de que eu preciso explicar o que está acontecendo. Sim. Então, tem isso, né? Que é a demanda diferente. E tem a adesão. De fato, a adesão ao tratamento. Para tratamento crônico, por exemplo, aqueles remédios que precisa tomar todos os dias por longo prazo, a adesão correta gira em torno de 50%. Quer dizer, metade das pessoas não tomam o remédio do jeito que precisavam tomar. Eu acho que uma maneira de ajudar isso é a comunicação. É você transmitir a informação de forma que a pessoa entenda. Não da forma como você acha, mas da forma como a pessoa capte. Que é um pouco o que você estava falando no começo, que é o que eu tento fazer, né? E eu acho que foi isso que acabou me abrindo portas. Eu sempre fui meio do contra. Desde moleque, sempre fui meio do contra. Então, eu não ligava muito porque as pessoas falavam de mim, assim, sabe? E tem um lado bom e tem um lado ruim. Não tô falando que isso é só vantagem, né? Isso também tem um lado ruim, enfim, convívio nem sempre é fácil. Mas me ajudou a estabelecer uma boa comunicação com o público. Com todos os públicos. Eu falo o que eu tô falando, do jeito que eu falo aqui no podcast, é o jeito que eu falo na TV, é o jeito que eu falo na internet, é o jeito que eu escrevo, é o jeito que eu falo com os meus pacientes, é o jeito que eu falo com um aluno de pós-graduação. Eu sou verdadeiro do jeito que eu falo e se for bom, beleza, mas e se a academia não gostar, você não tá usando o jargão, azar da academia, entendeu? Então, acho que é essa verdade na comunicação que talvez, às vezes, é mais um dos fatores que dificulta as pessoas aderirem, porque não entenderam, porque não estabeleceram um vínculo ali, né? Estavam falando quase que com um funcionário burocrático falando o que você tem que fazer, e não com um ser humano estabelecendo um vínculo real, né? Enfim, não é sempre esse o caso, mas acho que é mais um dos fatores que dificulta a adesão dos pacientes. E acho que dificulta nesse cenário de consultório e dificulta em qualquer lugar, né? Pois eu penso isso assim, uma reunião que o chefe tá gritando e que as pessoas estão assim, o que tá acontecendo? Só não está sendo estabelecida nenhuma comunicação. A pessoa tá expressando uma frustração, a pessoa que foi chorar no banheiro também tá descarregando ali uma outra coisa, mas também não tá querendo saber o que aconteceu. E, às vezes eu penso assim, eu fui estudar comunicação. Realmente me preocupava com isso. E tem horas que acontecem umas coisas e eu falo, a gente ainda não conseguiu se entender, pessoal. A gente vai ter que se esforçar um pouco mais. Vamos ficar aqui mais um tempo pra conseguir, parece que, passar essa barreira, né? Tem uma... Mas dá um trabalho, né? Tem que dá um trabalho, tem que querer, né? Não, é isso. Você primeiro tem que estar afim, tem que querer mesmo e tem que estar atento. Porque não é automático. O automático é você ouvir um grito, você grita de volta. Isso é o automático, isso é o natural. A hostilidade gera hostilidade, a conversa vai numa escalada contrária da calma. E se você não está preparado, né? Se você não está ali já antes sabendo que isso pode acontecer e que isso é normal nas comunicações e que a gente precisa falar, opa, peraí, está acontecendo de novo, vamos retomar aqui, vamos dar um passo para trás, etc. Você não faz isso. Então, você tem que estar consciente, tem que estar atento no momento e tem que querer. Ou seja, é por isso que acontece pouco, né? Por isso que tem muitas possibilidades de treino de você fazer isso. Perder uma possibilidade, vai ter outra, né? Exatamente. Você vai poder falar agora, deixa eu ver se eu escolho pela calma, se eu escolho pelo caminho automático. Eu tenho uma experiência engraçada, porque eu dirijo mal, né? Eu sou meio barbeiro, assim. Então,
Eu brinco que eu não passo raiva no trânsito. Que eu bom. só causo. Aí, cada um tem... Só que aí eu tenho como default pedir desculpa. Eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errado. Mas como eu sei que eu dirijo mal, eu já peço desculpa. E é muito engraçado como desarma as pessoas. O cara vem e xinga esperando uma briga. Porque quando ele xinga, ele já sabe que ele vai ser xingado de volta. Aí eu peço desculpa, a pessoa fica sem graça, a pessoa murcha. Porque, enfim, é isso, né? Hostilidade era hostilidade. Quando você desarma essa bomba, a coisa murcha, né? Mas, enfim, você tem que estar atento. Você falou do trânsito, eu não me considero barbeira. Talvez, não sei, quem tá ouvindo aqui, que já tenha me visto dirigir, tem outra opinião. Mas não costumo bater tanto o carro. Levo algumas buzinadas, às vezes, de desatenção, mas tudo bem. Mas isso que você falou de, antes de tudo, eu peço desculpa. Às vezes, desculpa eu acho uma palavra... Enfim, tem culpa ali no meio, a gente pensa um monte de coisas sobre culpas, os significados que a gente dá pra isso são muitos, mas essa sensação de ir desarmado pra uma situação, eu acho que sempre resolve, assim, ó. Porque a hora que se estabelece um conflito, algum mal entendimento teve. Pois é. E assim, ó, tá cada um com uma pedra na mão, os dois dispostos pra briga. E aí, ó, quem largar a pedra primeiro, na verdade, só vai falar, oi, calma, tamo aqui, peraí, vamos tentar se entender. Eu acho que é uma postura que exige treino também, né? Que exige sair do automático, mas no fim vale pro trânsito ou vale pra qualquer outro lugar. Exatamente. Eu baixo a minha bola aqui e deixa eu ver se a gente consegue fazer as coisas de outra forma. Na verdade, o trânsito é só uma caricatura de uma coisa que a gente pode fazer a qualquer momento. A gente pode fazer conversando com os filhos. A minha filha, ela é um pouquinho mais nova, então às vezes ela fica com raiva e ela vem e briga comigo, eu abaixo a voz e falo, mas por que você tá falando assim com o papai? Meu, ela fica mais nervosa ainda. Não fala assim! Não fala assim comigo. Não, exatamente. Porque aí aquele afeto ruim, aquela raiva fica sem alvo, né? Mas é um jeito de realmente desarmar. Só que, eu não tô falando que é fácil, então o Daniel é um monge budista zen. Não, perco a calma também, enfim, e até no trânsito às vezes perco a calma. Mas é uma postura. Isso é uma postura de vida, isso é uma postura que você tem que assumir e falar assim, não, agora vai ser assim, eu quero que seja assim, vou conseguir? Não sei. Foi igual quando a gente decidiu em casa, não gritar mais com as crianças. O protocolo agora é não gritar. Porque criança pequena e tal, e sobe, e cai, não sei o quê. Sai daqui, não quer nem gritar com ela, você quer gritar só você, sozinho. Socorro, o que eu faço? E larga disso, tira o dedo daí, e não põe isso na boca. Para, eu já falei. Até que eu comecei a pensar nessas coisas, e comecei a perceber e tal. Eu falei, isso aqui não ajuda. E estabelecemos como protocolo de intenções não gritar. Sim. Escapa grito, assim, a gente é humano, mas mudou a vibe da casa inteira, da vida, assim, é outra casa, é outra experiência de estar junto, entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer na jornada da calma é que isso tem que ser uma decisão. Tem que ser uma decisão. Que a gente vai falhar, que a gente vai tropeçar, que a gente vai furar. Tem hora que fala assim, não, eu decidi, mas agora eu quero gritar. Enfim, que seja. Mas a gente tem que ter isso como uma decisão para conseguir trabalhar. Porque se a gente, como a gente falou, deixar no automático, não vai rolar. O automático leva a gente para uma outra direção, longe da calma. Mas é uma decisão que vai ficando mais fácil, né? Eu não Sim. sei, a primeira semana de sem grito em casa deve ter sido a mais difícil. Porque você tá vindo no modo de atuação e aí de repente você fala, não, agora eu vou virar pro outro lado. Agora eu vou só sussurrar, não sei. Acho que aí poderia não ser tão efetivo, mas enfim. A primeira semana talvez tenha sido a mais complicada. A gente aprende, né? No caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, se fala muito sobre mudar de ideia, né? Sobre você mudar uma postura, mudar um jeito de agir. E como a gente pode falar sobre isso, assim, ó, o que é essa decisão que a gente toma, que eu acho que esse momento é importante a gente frisar que sem ele não acontece nada, é uma decisão mesmo. Esse período que a coisa, às vezes, parece que você tá aprendendo a andar de novo, né? E depois vai fluindo. Isso tem uma explicação de por que acontece assim? Claro, porque esse comportamento ele é autorreforçador, ele é melhor. Sua vida fica melhor. Então, não é que você vai aprendendo, lógico, você vai aprendendo, vai treinando, mas assim, você vai... É tão recompensado
que você vai querendo fazer automaticamente. Tem uma outra história de filho que é interessante. Meu filho teve uma época que ele estava brigando com o melhor amigo da escola. Entrou um terceiro e aí deu aquela ciumeira de, né, criança pequena e tal, azedou um pouco. E ele começou a brigar com o melhor amigo. E não parava, e todo dia tinha uma confusão e tal. Devia ter uns 4 anos, se tanto, 5 anos. Aí foi uma coisa bem comportamental. Falei, quer saber? Eu vou fazer um painel de estrelinha aqui, de segunda a sexta-feira. Se você, todo dia que você não brigar, chegou da escola, não brigou, ganhou uma estrelinha, né? Uma coisa bem comportamental. Não precisou. Porque na primeira estrelinha, ele foi motivado pela estrelinha, certo? E aí não brigou. Só que lá pelo meio da semana, ele desencanou das estrelinhas, porque a vida ficou muito mais legal no pátio. Voltou a ficar de bem com o melhor amigo e o outro entrou na brincadeira e ficou todo mundo amigo. Dane-se as estrelinhas. eu tô feliz, eu tô de bem com os meus amigos. Isso são comportamentos autorreforçadores. A gente na loucura do dia a dia, afastado deles, mas quando a gente faz esse esforço de autoconhecimento, de parar, prestar atenção, etc. E resgata algumas coisas e quer pôr em prática. Quando você põe em prática, você fala assim, mas isso aqui é melhor, porque eu estava fazendo do outro jeito. Que vantagem que eu estava levando, fazendo as coisas daquele jeito antigo. Pois é. Então, eu tenho um amigo que trabalha aqui na editora Abril, na gráfica, faz, sei lá, mais de 20 anos, com certeza, o Marcelo Leite. E ele falou que ele teve um chefe que é molecada, né, gráfica e tal, não sei o que, rapaziada, zoeira e tal. O chefe, ele tinha uma abordagem, assim, ele falou, galera, não, né, gente, não é assim, de novo, a gente já conversou e tal, não brigava e assim ele conquistava a molecada muito mais que o chefe que chegava brigando e tal. Então, é isso, quando você coloca alguns comportamentos em prática, você fala, eu não preciso de prêmio, não preciso de estrelinha, né? A minha estrelinha é essa vibe nova que eu tô aqui, essa calma que eu tô experimentando, enfim, esse estado de bem-estar muito melhor, né? O presente já é esse, né? Exato. Você escreveu uma coluna pra Tal Felicidade da Vejinha recentemente. Aliás, quem ainda não leu, gente, foi publicada na última página da revista. Como sempre, o artigo A Tal Felicidade, a gente tem autores convidados que compartilham muito generosamente seu conhecimento com a gente. E fica lá no blog da Vejinha também, e era um capítulo do livro que você vai lançar, que eu anotei aqui o nome, O Lado Bom do Lado Ruim. Pare de tentar se livrar das emoções negativas e aprenda a vantagem delas. E quando você fala isso no texto sobre o modo como você lida com as coisas que estão acontecendo, às vezes tem pessoas que podem falar, mas por que eu não posso achar ruim o que é ruim? E cai nesse negócio de novo. Que vantagem você tem? Como foi que você pensou o livro, assim? Foi a partir de demandas que você sentia que as pessoas estavam tendo? Como você chegou? Ainda não foi lançado, viu, gente? A gente mostrou um pedacinho só em primeira mão, mas ainda não foi lançado. Foi em primeira mão mesmo, né? Na verdade, é engraçada a história desse livro, porque ele é um livro muito... Eu acho que é difícil falar isso porque os outros livros ficam com ciúmes, mas é o atual, então é o meu livro preferido do momento. Livro favorito do momento, de agora. E que ele foi muito legal de escrever, porque a ideia é essa, é falar assim, as emoções negativas têm um lado bom. E a gente já ouviu muito sobre livre-se da tristeza, livre-se da raiva, livre-se da ansiedade, e a gente continua tendo tristeza, raiva e ansiedade. Ou seja, não vai parar de ter tristeza, ter raiva e ter ansiedade. E eu vinha lendo algumas coisas, é um tema que eu gosto muito, sempre gostei muito de evolucionismo. Sempre gostei muito, acho que faz muito sentido, enfim, para a medicina. Tem umas doenças que têm só sentido quando a gente entende evolucionariamente. E existe um ramo que é da psiquiatria evolucionista, que procura entender por que algumas coisas se perpetuaram. Ou seja, se a gente sente tristeza, se a gente sente ansiedade, e isso tem um fundamento também biológico, nossas emoções elas passam pelo cérebro, e o cérebro ele tem os seus ajustes finos para emoções. A gente sente emoção que a gente podia ter extinto, né? Podia ter... Tem como saber se teve alguma emoção que a gente parou de sentir? Não, por exemplo, eu gosto do exemplo do choro de criança. Choro de criança, quem já pegou um avião com uma criança chorando, sabe que o negócio é feito para irritar. Ele é feito para... Parece que ele foi construído para pegar assim na alma. E você fica aflito que você
tem que fazer alguma coisa, certo? Eu imagino que pode ter havido na nossa história evolutiva tribos, clãs, grupos humanos que não se importavam com o choro da criança, que não tinham essa aflição. Eles simplesmente não deixaram descendentes. Sim, Porque claro. as crianças choravam e ficavam chorando e morriam de fome ou eram comida, sei lá o que acontecia com ela. Então, a gente foi sendo selecionado para se importar com o choro da criança. Porque quem mais se importava, quem mais ficava aflito, era o primeiro a ver o que estava acontecendo, salvava a criança e transmitia. Então, era uma criança que herdou essa aflição. Claro. Então, eu fui atrás disso. Falei assim, tá bom, por que raios existe a tristeza? Para que serve a tristeza? O que ela traz de bom pra gente? Porque ela é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Como a gente pode interpretar esse sinal e o que a gente pode fazer a partir disso? Mesma coisa, o medo e tal. Aí eu peguei... primeiro, foi um grande aprendizado estudar as emoções básicas e descobrir que não existem emoções básicas. Quer dizer, as listas variam muito. Tem lista que vai de 2 a 30 emoções básicas. Então, você tem que escolher ali. Eu escolhi as que estavam praticamente presentes em quase todas as listas, né? Então, a gente fala de tristeza, a gente fala de medo, a gente fala de raiva, a gente fala de nojo. E aí, das emoções básicas que também estão presentes em quase todas as listas, uma é a felicidade. Pô, mas o livro é sobre o lado bom das emoções ruins, né? A felicidade é uma emoção boa. Falei, quer saber? Então vou falar o lado ruim da felicidade. E aí sim a gente completa o círculo e ficou legal porque a coluna que está antecipada o trecho do livro é esse capítulo, né? Um trecho desse capítulo está antecipado na coluna, a tal felicidade. Então tem uma propaganda de que a gente tem que ser feliz o tempo todo e o tempo todo você não está feliz. Você está triste, você está ansioso, você está com raiva e na maior parte do tempo você está neutro. E essa busca desenfreada por uma felicidade constante acaba nos desgastando. Então, um pouco essa é a história aí das emoções negativas. E o resumo, assim, né? Não é um spoiler, mas é a essência do livro, assim. As emoções são alarmes. São alarmes que estão instalados em nós evolutivamente. A gente traz isso original de fábrica. A autoajuda superficial que manda deixar de ficar triste, deixar de ficar com raiva, deixar de ficar ansioso, é como a gente querer desligar um alarme. Então, a ideia do livro é a gente aprender a lidar melhor com essas sirenes e não ir lá e puxá-las da tomada, entendeu? Fiquei pensando nisso, ainda não li o livro, então, enfim, é só do que você compartilhou aqui agora. Que eu acho que a gente pode trocar... Esse hábito, talvez, que a gente tenha, de o tempo inteiro falar, isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. E, na verdade, isso é útil. Exatamente. Assim, tem uma utilidade. O choro da criança tem uma utilidade. Ele tá servindo para contar alguma coisa. E se a gente trocar essa percepção, parece que a gente sai desse... o lado bom ou o lado ruim, né? Tem isso na nossa cabeça, mas parece que você transcende ele um pouco. Você fala, tem uma utilidade nisso. Como é que a gente vai? E nesse lugar de utilidade, eu fico sempre pensando que a gente deixa uma imaginação de euforia que a gente lida com felicidade. Às vezes eu fico pensando assim, quando a gente vai procurar, por exemplo, ilustração para tal felicidade, que são ilustrações ou fotos, enfim, bancos de imagens que a gente usa, você coloca felicidade, às vezes é isso, assim, a hora que você entra nesse lugar em que as coisas são úteis. Beleza, talvez a fechada no trânsito sirva para eu ver alguma coisa, talvez o que eu senti com o meu chefe sirva para alguma coisa, tudo vai ficando útil, você vai só aproveitando mais. É um estado que eu chamo de felicidade, mas que não é a euforia do banco de imagens, a hora que você procura felicidade, mas é uma sensação que você fica em paz com ela, assim, ó. Tudo bem ficar com ela. É um pouco, até o final da coluna lá, né, que eu falava de que a gente... Não é que a gente quer que a pessoa fique triste ou quer que a pessoa fique com raiva, mas a gente quer que a pessoa tenha uma vida plena. E eu acho que é isso que você está falando, assim, a felicidade, ela é muito boa e ela é muito agradável, e tem um motivo por isso, mas ela é mais do que isso. A gente ter uma vida completa, uma vida cheia das emoções e dos relacionamentos e dos vínculos e das vivências, etc., puxa, isso é feliz. Né? Isso é bom, isso é uma vida que não é uma vida feliz no sentido eufórico, mas é uma vida boa, no sentido da eudaimonia, da né? Felicidade aristotélica. Essa é a vida boa, é uma vida
completa, uma vida plena, que vai incluir tristeza. No capítulo da tristeza eu conto a história do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, né? Que ele era um cara muito fechado e tal, não queria se relacionar com ninguém, até que ele se apaixona e no final a mulher morre de câncer. Não é spoiler, porque a história é antiga. E aí alguém pergunta pra ele sobre a tristeza que ele tá sentindo e tal, né? Meio que se ele tinha se arrependido, de ter baixado a guarda e se apaixonado. Ele fala, não, a tristeza de agora é parte da felicidade, é parte integral. Porque se eu não tivesse ficado feliz, hoje eu não estaria triste. Se tivesse sido indiferente, eu continuaria indiferente. E você falou isso do de agora, e eu fico pensando do de amanhã também. Quando eu olho em retrospecto na minha vida, teve muitos momentos que eu falei, que coisa ruim, eu odiei que isso aconteceu, isso não devia ter acontecido assim. E hoje, com um pouco mais de calma para olhar para o próprio passado, mas acho que um pouco mais de visão também, eu só entendo que, cara, foi assim, e se não tivesse sido assim, não teríamos chegado até aqui. Então, acho que isso também é bom a gente manter em perspectiva, né? Acho que a gente falou em algum momento disso, quando a gente acha que tudo tem a ver com a gente, muito autocentrado, que às vezes a gente também, no tempo, a gente fica pensando muito só no imediato, né? Você fala, ó, talvez amanhã a gente tenha outras coisas, outros motivos para entender por que foi útil, né? Como é que isso construiu uma plenitude? Essa é uma dica interessante, né? Quando a gente está sofrendo, colocar aquele sofrimento numa perspectiva temporal. O que isso vai significar amanhã? O que isso vai significar daqui a um mês? O que isso vai significar quando eu estiver contando para os meus netos? Vamos exagerar. Você começa... Isso é um exercício que a pessoa tem que fazer. A pior coisa que você pode fazer pra alguém que tá sofrendo é falar assim, não, isso aí vai ser bom pra você. Vai se ferrar. Eu tô sofrendo. Você vai ser xingado, estamos avisando. Não é pra você falar pros outros, mas é pra você falar pra você mesmo. Né? E o que isso significa na minha história de vida? Então, acho que é um exercício que também ajuda. De novo... então o Daniel tá sempre feliz, tá sempre pleno. Não, mas eu tô tentando, né? Estamos tentando. Acho que a gente tinha conversado disso antes também um pouquinho de gravar. Estamos aqui na intenção de seguir nessa jornada da calma. O que acontecer no meio do caminho, eu só posso te garantir isso, que vai ser usado pra gente dar um passo mais perto desse lugar confortável, mental, espiritual, emocional, que eu acredito que todo mundo merece. Nesse ponto, eu concordo com os médicos. Assim, a gente quer ver todo mundo curado, é isso mesmo. Então, a gente quer ver todo mundo num estado confortável de vida em todos os sentidos. Então, se essa é a nossa intenção, e acho que é a sua intenção também, porque você deu o play aqui no Jornada da Calma, então a gente só pode fazer esse compromisso, né? Estabelecer esse compromisso com a gente e com os outros também. Quem estiver caminhando com a gente, que seja para isso, né? É isso, e errou, tá tudo bem. O erro é mestre, né? A gente aprende muito com o erro. Eu tropeçou, eu tava no caminho, me desviei, beleza. Então, levanta, segue o jogo, né? E aprende mais essa e vamos em frente. Daniel, eu queria agradecer muito, muito a sua presença aqui no Jornada da Calma. Tinham tantos caminhos que a gente podia seguir e eu achei maravilhoso esse que a gente escolheu seguir. Obrigada mesmo pela devoção que você tem ao cuidado com as outras pessoas. Eu acho que a sua vontade de se comunicar fica muito clara mesmo. Chega até aqui a sua intenção. Obrigada. Que bom. É um prazer. É isso que eu faço, é o que eu quero fazer. Então, estamos juntos. Tamo junto. Gente, já falamos isso muitas vezes aqui no Jornada da Calma aí, porque é verdade mesmo. Nas dificuldades, nos percursos, nos obstáculos e nas linhas retas, estamos juntos. A gente se vê na próxima segunda-feira, bem cedinho, aqui no Jornada da Calma, tá bom? Vamos manter isso em mente essa semana, que a gente escolha por viver com mais calma, mais serenidade. Obrigada. Tchau, tchau.